Fala galera, a gente está começando mais um CIEGcast, hoje aqui em Volta Redonda, e a gente está recebendo Roberto Dias Duarte, que é um cara que traz inovação, fala e pesquisa sobre o mercado contábil e vai trazer muito conteúdo para a gente hoje aqui. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Rafael. Eu quero primeiro parabenizar você, todo o conselho, todo o pessoal aqui de Volta Redonda, a equipe organizadora do evento, que está sensacional. Estou acompanhando há muito tempo o trabalho que vocês têm feito também. Parabéns, viu? Vocês estão colocando a classe contábil em outro patamar aqui. Show de bola mesmo. Estou muito feliz e orgulhoso desse trabalho que vocês têm feito. Bacana mesmo. Obrigado, Roberto. Esse trabalho, assim, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com muitas mãos, né? A gente, palestrantes como você, que vem aqui nos prestigiar, trazer conteúdo, parceiros como a CIEG, que traz o CIEGcast para cá, que além da gente ter o palco, a gente tem esse conteúdo que fica na plataforma disponível. Então, para a gente começar, Roberto, você que é um cara que está sempre mandando uma pesquisa sobre o mercado contábil, eu tenho o maior prazer de responder, porque eu sei o quanto isso é importante para a gente, não só para você que faz a pesquisa, mas para a informação que você gera, né, com essa pesquisa. Então, eu queria que você falasse, a gente passou por um momento diferente de pandemia, onde as empresas tiveram que se transformar. Depois a gente passou pelo pós-pandemia e agora a gente está no outro momento. Já consolidou, acredito que a gente não vai mais passar por isso. As empresas já não estão pensando tanto nisso. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento aí que a gente passou, sobre o momento atual e o que você vê para frente. Tá, eu estava lendo, inclusive, hoje, uma pesquisa sobre o mercado global de serviços de contabilidade, que foi publicada em 2021, bem no auge da pandemia. E tudo que eles escreveram ali aconteceu, né? Só para você ter uma ideia, a busca por serviços de consultoria, planejamento estratégico, planejamento tributário, planejamento financeiro, né? A terceirização do processo financeiro, que a gente chama de BPO aqui no Brasil, a guerra de talentos, né? A dificuldade de contratar pessoas, tudo isso passou entre aspas, porque a gente vive ainda, né, esse momento, mas a gente está no limiar de um novo mundo. A comparação que eu faço é a seguinte: quando Gutenberg inventou a imprensa, lá na Idade Média, naquele momento o conhecimento humano era centralizado. Poucos monges tinham acesso à produção de livros, produção de conteúdo, né? Como a gente, se for fazer uma analogia com o mundo de hoje, só os monges poderiam fazer podcasts e ter blogs. Então, eles escreviam os livros e davam um trabalho monstro, né? Porque era tudo feito manuscrito. E a invenção da prensa por parte do Gutenberg democratizou o conhecimento. E a consequência disso foi tão grande para a sociedade que houve, inclusive, uma ruptura na Igreja Católica, que era única. Criou-se, então, as igrejas protestantes, porque o pessoal interpretou de forma diferente a Bíblia, que era escrita e interpretada por um grupo só de pessoas. Hoje nós estamos num momento onde o conhecimento vai ser exponenciado, já está sendo exponenciado pela inteligência artificial. A grande ruptura que vai ocorrer, que já está ocorrendo, que a gente está sentindo, inclusive em todas as profissões, e inclusive no mercado de serviços de contabilidade, é a popularização, a adesão ao uso popular mesmo, no cotidiano, tal qual a gente usa o WhatsApp, tal qual a gente usa a rede social. Todo mundo vai usar a inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, da hora que eu acordo, 6 da manhã, até a hora que eu durmo, meia-noite e pouco, eu estou fazendo alguma coisa com inteligência artificial. Tudo, absolutamente tudo. E eu quero descobrir quem foi a pessoa que disse que eu ia trabalhar menos quando viesse a inteligência artificial, porque, pelo contrário, lembra daquele filme do Bradley Cooper, que ele toma uma pílula e o cérebro expande? Sim. Eu estou desse jeito. Porque tudo que eu penso, eu consigo dar vazão à minha criatividade. Eu consigo dar vazão à minha produção, seja de coisas comerciais, de propostas, de diagnóstico, de relatório para o cliente, de conteúdo escrito, de conteúdo em vídeo, de conteúdo gravado em voz. Então, assim, a gente está num mundo surreal. O que está vindo por aí, assim, pouca gente
percebeu o tamanho da mudança. Legal. Você falou de uma coisa que a gente percebe, né? Quem tem empresa de contabilidade percebe. E é um grande problema Brasil. Acredito até que mundial. A gente tem um apagão hoje no Brasil de mão de obra. Você falou que na pesquisa que você leu em 2021 já previa isso, né? Que você ia ter problemas com mão de obra. Hoje, por exemplo, se eu fechar 100 empresas de uma vez, eu tenho muita dificuldade para contratar. O que o empresário contábil hoje faz no Brasil? A maioria. Ele prepara. É como se ele tivesse ali uma linha de produção e equipara aquilo ao futebol, né? Pô, eu tenho que criar promessas da base, eu tenho que estar sempre aqui com uma linha de produção, criando jovens talentos. E aí, quando eles viram craques, a gente acaba perdendo para o mercado. Vem empresas maiores e acabam levando. E aí você tem que ter mais linha de produção para você... Só que o que está acontecendo hoje, que eu percebo? E isso é um grande problema. Essa geração que está aí, eles perderam o interesse pelo curso de Ciências Contábeis. Não sei por quê. Se você me perguntar qual o motivo, tem vários, creio eu. Mas vou te dar um exemplo. Ano passado a gente fez um encontro nacional de jovens lideranças contábeis aqui no Rio de Janeiro. Tivemos uma média de 4.000 profissionais e estudantes do Brasil inteiro. Eu fui em quase todas as universidades no Rio de Janeiro para convidar, fazer uma palestra, apresentar o evento e convidar os alunos. O que eu percebi? Faculdades, universidades que tinham muitos alunos, que as turmas de ciências contábeis eram cheias, a gente teve dificuldade para formar um grupo. Por exemplo, teve universidade consagrada de ciências contábeis, que você colocava lá 500 alunos no auditório, a gente juntou todas as turmas da noite e deram 40 alunos numa sala. Todas as turmas da noite. Então, o que eu noto? Que, por algum motivo, ou por alguns motivos, o curso de Ciências Contábeis está deixando de ser interessante para as pessoas. E aí, o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro? A gente está criando projetos para incentivar quem está lá no ensino médio a cursar Ciências Contábeis. Porque o que a gente acredita? Se o Roberto for lá, no último ano do ensino médio, contar a história dele, o Rafael for lá, o Edilson, o Samir, a gente acredita que a gente consiga converter, mostrar para eles que você pode ter sucesso, que você pode mudar a tua vida, pode transformar a tua vida através da contabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a geração e esse apagão de mão de obra que a gente tem no Brasil. Na realidade, assim, eu nunca fiz nenhum estudo sobre a causa, né, os motivos pelos quais o pessoal não busca com tanta frequência mais o curso de Ciências Contábeis. Eu tenho algumas percepções, né? Uma delas é meio até óbvia, porque na época que eu entrei para a faculdade, praticamente tinha 5 cursos disponíveis no mercado, né? Engenharia, Direito, Contabilidade, Medicina e mais 2 ou 3. Administração. Na realidade, na minha época, eu sou mais antigo que você, a administração e contabilidade era junto, né? Depois que separou. Então a gente tinha poucas opções e muitas vezes a gente seguia a orientação dos pais, né? Hoje em dia, além de ter muita opção, o assédio intelectual meio que glamorificaram algumas coisas, tipo, você é influencer, você é blogger, você sei lá o quê, e você é gamer, e ok, nada contra. Mas é uma profissão como outra qualquer, porém dá muito trabalho e o pessoal acha que é muito fácil. O pessoal acha que em 2, 3 anos vai ficar milionário, que vai comprar Bitcoin ou que vai fazer um TikTok, né, e vai ter um bilhão de curtidas e com isso vai ganhar dinheiro. E a verdade não é essa. Você conhece bem futebol, tem muito mais que eu, e sabe que também nesse mundo do esporte é mais ou menos assim. O atleta, para chegar num nível alto, ele tem que trabalhar muito, desde de pequeno. Então, assim, uma das causas é que o pessoal, na minha percepção, né, é que o pessoal está se deixando encantar demais por coisas que não são reais. E a contabilidade, ela é uma ciência também muito, muito importante, que durante alguns anos na nossa história,
ela foi colocada como algo secundário, como um processo unicamente de representação da autoridade tributária perante as empresas. E esse é um papel secundário, um papel pequeno para a ciência do Luca Pacioli, né? Para a ciência que tem como objetivo gerar prosperidade, promover riqueza entre as pessoas, entre as empresas, entre as nações. Então, eu acho que agora, com essa escassez de pessoas, e, sobretudo, com a introdução de algumas tecnologias, como eu falei, a inteligência artificial, os profissionais da contabilidade eles vão ter um papel muito diferente do que eles tinham. E esse papel é basicamente saber fazer a pergunta certa. Saber fazer a pergunta certa para analisar a situação de uma empresa e propor soluções verdadeiras. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Essa é a essência da ciência da riqueza, né? Quando a gente faz a escrituração, quando a gente busca organizar os dados em informação compreensível, um balanço, uma análise de balanço, uma DRE, no fundo, aquilo é um instrumento para a gente entender e sugerir e aconselhar nossos clientes, né? Sim. O contador faz isso. Então, essa etapa toda de preparação dos dados, apresentação dos dados, ela vai ficar instantânea, vai ficar imediata. E aí, a experiência profissional sua, a experiência de vida empresarial é que vai fazer a diferença na hora de conversar com o cliente, na hora de entender a situação dele e apresentar uma solução. Então, isso eu imagino que nos próximos anos o pessoal vai voltar a se interessar pela contabilidade. Eu estou com essa percepção também. Eu também acho. O que eu penso? A contabilidade, para mim, ela vive... Eu tô na contabilidade desde 15 anos. Sempre em empresa de contabilidade. Trabalhei 3 anos num escritório de contabilidade e com 18 eu montei a minha empresa. Então, o que eu vejo? Para mim, a contabilidade ela nunca esteve num momento tão bom como esse. Para mim, a gente está no melhor momento. Segundo, eu acho contabilidade um dos melhores negócios do mundo. É um dos melhores negócios do mundo. Para quem sabe, conhece o negócio... Eu também acho, total, concordo total. Para mim, é um dos melhores negócios do mundo. E o que eu percebo hoje? Percebo hoje que, não sei quantos anos você tem, mas eu sempre brinco, eu digo que quem tem de 35 a 45 anos, hoje, é um privilegiado. Por quê? Porque ele viveu a geração anterior, viveu a transformação e vive a geração atual. Então você consegue andar bem, se comunicar e dialogar, interagir com quem tem 60 anos, com quem tem 70 anos, com quem tem 20, com quem tem 18 e com quem tem 40. Exato. Então, eu me sinto um privilegiado por isso. Porque eu consigo andar bem com todo mundo. A gente consegue fazer isso. Só que a gente percebe também, o que eu percebo hoje no mercado, eu sempre falo isso. As universidades, elas estão num processo, no meu entender. As universidades precisam fazer alguma coisa. Porque se você pegar, por exemplo... Eu estou olhando para o mercado e estou vendo isso acontecendo. Não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho claramente para mim. Vou te dar um exemplo. Antigamente, eu fiz um curso de ciências contábeis, ou administração, ou direito. Saía da faculdade. Quando eu pensava em continuar estudando, eu pensava no quê? Numa pós-graduação. Eu buscava academia, uma universidade. Hoje, essas pós-graduações, elas concorrem diretamente com o quê? Masterminds, mentoria, treinamento. Por quê? Porque as pessoas elas buscam o que você falou. Elas não buscam mais só a teoria, elas buscam o campo de batalha. É, isso aí. E se você observar, os grandes empresários de qualquer segmento que tiveram sucesso, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão vendendo esse conhecimento. Você quer chegar onde eu cheguei? Eu te ajudo. E isso está virando o quê? Treinamento. E esse treinamento, cada um cria um nome. E aí você concorre diretamente com quem? Com quem que vai concorrer? Com as universidades. O curso de pós-graduação, que ao invés de ele estar fazendo uma pós-graduação, ele está lá no Mastermind, investindo às vezes até mais. Mas para quem está lá, há quem diga que gera mais valor. Porque, pô, eu não estou aprendendo só a teoria, eu estou aprendendo a solucionar um problema que é meu hoje. Pô, o cara vai compartilhar comigo
Ele vai encurtar o meu caminho. Ele vai falar, não vai por aqui porque eu já passei. Então, eu não sei se tem essa percepção. Total. O modelo educacional nosso, que eu falo do mundo inteiro, não é só no Brasil, não, tá bem complicado. Obviamente, a gente vê exceções, a gente vê centros de excelência, seja na graduação, pós-graduação ou cursos de todo jeito. A gente vê, eu sei que tem, mas hoje em dia, aquele modelo de o professor é detentor do conhecimento, e ele vai simplesmente colocar esse conhecimento num quadro, seja um quadro de giz ou um quadro digital, não funciona. Por quê? Porque o Google sabe mais que o professor. Você busca qualquer tipo de conhecimento hoje, de qualquer tipo de artigo, vídeo, em qualquer mídia que a pessoa mais gosta, né? Se ela gosta de ler, ela vai ler. Se ela gosta de escutar, ela vai escutar. Se ela gosta de ver e escutar, ela vai ver e escutar. Então, buscar informação é a parte fácil. Da mesma forma que o papel que a gente estava falando, o papel do contador como apenas um preparador de informações é muito pouco, o papel do professor apenas como um replicador de conhecimento é muito pouco também. O papel do professor é o papel socrático, né, de instigar o aluno a perguntar e compreender e aplicar aquele conhecimento que ele mesmo buscou. Isso sempre foi a tônica minha, seja em sala de aula ou em treinamentos, é falar pouco e deixar o aprendiz, né, buscar o conhecimento que ele quer, que ele precisa, e aplicar, e treinar ali na hora. A arte marcial é bem assim, né? O esporte é assim também. O esporte, você não vai ensinar um jogador de futebol só na teoria, não tem jeito. Ele não vai ser bom. Mas ele tem que ter teoria? Tem que ter. Mas ele aprende um pouco de teoria, pratica. Aprende um pouco de teoria, pratica. Pratica e depois vê a teoria. Muitas vezes até invertido. Você vai lá, testa alguma coisa, vê que não funcionou bem, o técnico, né, vai lá, aprimora o estilo, a técnica do aprendiz no esporte. Então, assim, esse modelo educacional nosso também está em transformação. E eu tenho certeza que nós vamos ter profissionais muito bons no médio prazo aí. A dificuldade é que a gente está no meio de uma transformação de um modelo que não funciona mais para um modelo que ainda não foi construído 100%. Eu também penso assim. Muita gente fala que a contabilidade vai acabar exatamente pelo que você falou. Por quê? Porque o que era serviço braçal de digitação, isso está sendo de forma inteligente, usando a tecnologia. Isso aqui, pegar uma nota fiscal e lançar ela, tem XML, já puxa, lança. Então, isso, com certeza, se a contabilidade, para quem enxerga a contabilidade nisso, vai acabar, já acabou há muito tempo. É o mesmo raciocínio dos monges lá que escreviam os livros, né? Porque veio a prensa, vai acabar a edição de livros? Não, é o contrário. Só que ao invés de escrever palavra a palavra, o pessoal montava as palavras num tipo e depois vinha a prensa e imprimia os livros. Só que depois veio o livro digital. É mais ou menos nesse momento que a gente está também na contabilidade. Antes a gente fazia tudo no papel, né, nos livros diários, anotando tudo, bonitinho, à mão. Aí depois veio máquina de escrever, máquina datilográfica, depois computador. A mudança da máquina datilográfica para o computador pode parecer grande para a gente, mas foi pequena perto do que está por vir. Muito pequena. E aquela curva exponencial mesmo, sabe? Se a gente pega só um pedacinho da história, a mudança da datilografia para o digital, parece que foi uma ladeira grande na curva. Mas é porque a gente não olhou a outra parte que está vendo. Essa parte que está chegando vai mudar, já está mudando totalmente a história. E mais ainda, se você tem 100 clientes, 200 clientes e tem lá talvez 10, 20 colaboradores, provavelmente você vai ter um para trabalhar com 100. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma mais. Nenhuma. Nem eu, isso é verdade. Isso é verdade, porque outro dia a gente estava conversando sobre isso. Lá atrás, você media o tamanho de um escritório de contabilidade pelo número de funcionários, né? E hoje já não é bem assim. Não, é o contrário. Hoje você fala assim, esse cara tem um monte de funcionários. Você fala, quantos clientes você tem? Esse cara é ineficiente. Né? É ineficiente. Ele tem um monte de funcionários, não precisava.
E assim, o que eu vejo? Você falou, concordo muito contigo. Se você pegar a contabilidade na essência, o que o contador faz? Ele produz relatórios para alguém tomar decisão. Né? O contador ele faz o registro, Isso. gera relatórios e entrega para o gestor lá tomar. Era assim. Era assim. Era assim. O que acontece agora? A nossa profissão mudou. Está mudando, está em transformação. Está em transformação o tempo inteiro. E o que acontece agora? Agora a gente já participa diretamente do processo decisório. Exato. Então a gente começa a ter uma percepção de valor aí muito maior do usuário final lá, do empresário. Vou te dar um exemplo. Eu fui num médico ano passado, que ele me pediu... Eu nunca vi tanto exame na minha vida. Me pediu exame de tudo. Né, de coisas absurdas, que eu tive até que pedir autorização especial lá no plano de saúde para fazer. Aí cheguei no médico com um calhamaço assim de exame. E ele começou a falar, seu índice tal tá assim, seu índice tal tá assim, seu índice tal... No meio da conversa eu falei, isso aí não me interessa não, eu não quero saber disso não. Eu quero que você me ajude o que eu devo fazer agora. Então, a analogia é a mesma. Não adianta você pegar um calhamaço de relatório e entregar para o tomador de decisão e falar assim, agora você decide. Exatamente. Não, eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa. Me ajuda aí, rapaz. Senão não vai dar, ué. Exatamente. E a gente tem que ter essa visão, porque assim, quando a gente olha, a gente foca só na contabilidade e a gente olha só para o mercado de contabilidade, eu penso assim, eu tenho que olhar para o todo. Pô, tá tendo uma mudança no processo de educação? Tá. O Conselho Federal está estudando nova grade junto com o MEC. Legal. Mas é só na contabilidade? No mundo inteiro. É tudo. É tudo. Tem um monte de profissões novas aí acontecendo. A gente daqui a 5 anos, eu tô colocando um período curto. Daqui a 5 anos a gente vai ter um monte de profissões novas. Concorda com isso? Total. Então, e aí quando você olha para o lado, você falou da medicina. Vou te dar um exemplo sobre a medicina. Eu sou médico. E eu faço laudo sobre exames de imagem. Cara, eu tenho um amigo, olha que legal. Eu tenho um amigo que ele é médico e sempre, a vida inteira, fez laudo sobre exames de imagem. Sabe onde ele mora? Não. Ele mora no Uruguai. Sabe onde ele trabalha? Para uma empresa brasileira. Por quê? Porque existe uma tecnologia. Roberto foi lá, no plano de saúde dele, fez um exame. O sistema dessa máquina, onde ele fez o exame, já manda o laudo. Ela joga para o sistema, ela distribui os laudos para médicos cadastrados, que eles podem estar onde eles estiverem, que eles vão entrar lá no Uruguai, vai fazer o laudo, e ele vai receber por laudo que ele faz. Oh. Olha que legal. Você imagina, você falou da aceleração. Hoje tudo é muito acelerado. Você estava aqui agora, com inteligência artificial aqui. Enquanto eu estou aqui. Mas por quê? Porque a geração é acelerada, o mundo é acelerado hoje. Hoje tudo é para ontem, não tem mais, deixa para amanhã, tudo para ontem. Aí vou te dar um exemplo numa outra profissão. O direito. As pessoas falam muito da contabilidade. Eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia. Olha para a geração que está aí, olha para minha filha, de 7 anos. Você acha, de verdade, que uma criança que nasceu nesse mundo de tecnologia, mundo de que é tudo para ontem, tudo prático, tudo instantâneo, ela vai esperar 20 anos para ter uma resolução de conflito, de um processo? Não vai, cara. O que ela vai fazer? Você vai falar assim, Roberto não me pagou aqui o meu direito trabalhista. Eu vou cadastrar no aplicativo, Roberto vai receber, o aplicativo vai rodar, vai falar assim para você, tô em todos os tribunais do Brasil, a média é essa aqui, sugere já a proposta de acordo, você pode parcelar no cartão em 12 vezes, o aplicativo fica com 10%. Resolveu. Quantos minutos você levou para resolver? Exato. Então a advocacia, você vê, uma profissão consagrada, ela vai transformar. Ela vai ser afetada em algum momento. Ela vai transformar. Porque o mundo hoje quer as coisas para ontem. E a jurisdição, o judiciário é moroso. Com força. E as pessoas não têm mais tempo, não têm mais paciência para esperar. Nós temos ainda. Agora, essa geração que vem aí, tem tudo para ontem, tudo é muito assim. Você vê, olha que coisa legal. Você faz um monte de pesquisa sobre o mercado de contabilidade. Qual era, sei lá, há anos atrás, qual era a principal preocupação do empresário de contabilidade? Manter o cliente, né? O meu cliente, eu tenho que ser interessante para o meu cliente. Olha que louco hoje. Louco não, eu concordo.
Hoje você não tem que ser só interessante para o teu cliente, você tem que ser interessante para quem? Para quem trabalha na tua empresa. Mudou. Isso aí é real. É real. É real. E se a gente voltar no tempo, né? Interessante isso que eu comecei a me envolver com a contabilidade muito cedo. Eu tinha 17 anos, foi em 1987, agora você faz a conta da minha idade. Foi o primeiro sistema que eu desenvolvi na minha vida. E naquela época era basicamente processamento. Né? Aí, passado muitos anos, no início dos anos 2000, eu comecei a lecionar no curso de Ciências Contábeis, explicando para o pessoal tecnologia, sistema de gestão, certificado digital, SPED. E um dia a coordenadora me chamou até a sala dela, né? Falou assim, professor Roberto, o senhor está ensinando SPED para os alunos? Eu falei, tô, professor, achando bom, né? Aí ela falou assim, não pode, porque não tem referência bibliográfica. Aí eu fui lá e escrevi. Tá, tudo bem. Para mim foi muito bom, muito positivo. Até agradeço, né? Essas adversidades na nossa vida, nas nossas vidas são boas que nos fazem crescer. Mas se você pensar com a lógica de hoje, não faz sentido nenhum. Né? Eu só vou ensinar para o meu aluno se tem referência bibliográfica? Mas e aí? E o que tá, e o futuro? Então, vou ensinar pelo retrovisor? É muito louco isso. E os meninos, obviamente, né, os meninos, as meninas, os estudantes, eles não têm paciência para esperar isso tudo. Aí eles vão ficar olhando algumas questões, obviamente, são básicas, né? Os conceitos são elementares e são muito constantes, o fundamento. Mas, assim, a tecnologia, os processos, isso muda toda hora, né? Você vê, cara, ó, quando eu estudei Ciências Contábeis em 2002, professor de economia, por exemplo, chegava lá na sala e ele enchia o quadro. Eu copiava quadro, cara. Cara, o cara ficava copiando o quadro. Aí quando eu fui estudar direito, olha a evolução. Você vai lembrar. Aí eu terminei Ciências Contábeis, eu emendei direito. Então foi 2006, fui estudar direito. E aí já tinha evoluído. Como é que era? Olha como eu sou antigo, ó, tá vendo? Eu chegava na faculdade, aí o professor estava lá falando, e o que eu fazia? Eu pegava um MP4 e botava em cima da mesa dele para gravar o áudio da aula para chegar em casa depois eu escutar novamente. E aí foi evoluindo. Aí depois, já acabou o MP4, aí a galera veio pro telefone. Aí o professor queria escrever no quadro, ele estava lá escrevendo, e estava todo mundo aqui, ó. Quando eu fiz administração. Aí o professor terminava, ia lá e... Então, tirava foto. E você sabe que mês passado saiu uma pesquisa do pessoal de uma universidade americana. Eles fizeram a prova de suficiência do CPA lá nos Estados Unidos, né, do contador nos Estados Unidos, pelo chat GPT, e o chat 3.5 não passou, ele tirou só 60%, mas o 4.0 tirou 83% e passou na prova. Aí mudou tudo, né, agora, né? Mudou louco. Porque a forma que você vai cobrar das pessoas também tem que mudar, não é mais copiar e colar, não é mais saber interpretar o que está escrito ali. Claro que eu até entendo, né? Eu gosto muito do método do Karate Kid. Você tem que começar pela base, pelos fundamentos. Claro que qualquer que seja a ciência, o estudante precisa ter o conhecimento fundamental. No caso da contabilidade, débito e crédito, os conceitos, né, os princípios, os conceitos, os fundamentos. Isso tudo tem que saber mesmo. Mas não é sobre isso que você vai me cobrar. Você vai me cobrar sobre como entender o que está acontecendo ali, o que foi reportado e o que eu vou fazer com essa informação. Aí que está o valor, aí que está a aplicação prática de qualquer ciência. Né? Você lembra, ó, antigamente, a maioria das empresas de contabilidade trabalhava com pequena e média empresa, escriturava na mão. Era difícil você ter uma informação em tempo real. Porra, o cara tinha informação quando eu já tinha virado o ano há muito tempo, aí fechava o balanço. E isso continuou até pouco tempo atrás. Só que agora o mundo mudou. As pessoas querem o quê? Tempo real.
Eu quero fazer a venda aqui e isso já está lá lançado e eu consegui enxergar Exatamente. em tempo real. É a contabilidade dia zero. Esses dias também eu estava analisando uma startup no Reino Unido. Ela é uma espécie de conta digital pessoa jurídica que não cobra nada da empresa. Ela só começa a cobrar e ela faz a escrituração contábil fiscal lá no Reino Unido para as empresas a partir do lançamento na conta corrente, da conta digital. E ela só cobra das empresas quando ela começa a gerar uma economia tributária acima de 10 mil libras por ano. Então, o que acontece? Você usa uma conta corrente, a tecnologia faz a escrituração, faz o cálculo tributário e ainda te dá uma economia, e aí sim que ela vai cobrar. É como se fosse um success fee, né? Uma recuperação de crédito, só que antes dele acontecer. Exatamente. Muito louco esse negócio. E aí a gente fica pensando, poxa, mas vai acabar? Eu tenho certeza que não, como eu te falei. Hoje eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. E eu tenho certeza que os bons profissionais que eu falo, aqueles que estão realmente empenhados em aplicar a ciência da riqueza, a ciência contábil, eles têm um papel preponderante no mundo. Com certeza, porque antes você estava trabalhando fazendo o quê? Fazendo lançamento, correndo para escriturar aquilo. E hoje não, hoje você tem isso pronto. Então hoje você está fazendo o quê? Analisando dados e auxiliando o empresário a tomar decisão. É o que você disse com o exame. Não, toma aqui, ó. Tá aí teu balanço. Mas eu não sei interpretar isso aqui, não sei. Como é que eu vou tomar a decisão se eu não sei? O que eu vou fazer com esse exame? Não, eu sei que tem um índice aqui que tá baixo, tá alto, mas o que eu faço para diminuir ou para aumentar? Exato. E esse é o maior desafio hoje do empresário contábil. Esse é um desafio mundial. Porque tudo muda todo dia. Olha uma coisa que eu acompanho que para mim é surreal. 2019, eu acompanho no mercado, eu falei para todo mundo no meu escritório, ó, vamos preparar para a gente treinar 20% da nossa turma home office 2020. Então a gente conseguiu preparar tudo. Preparamos tudo. Porra, chegou 2020 e veio a pandemia. A gente teve que testar 100%. E deu certo. Deu certo. A gente passou a pandemia. Aí quando começou a chegar ali no final do ano, o que as empresas começaram a ver? Pô, não preciso estar presencial. Não preciso estar presencial. Aí começaram a estudar o quê? Não, home office, híbrido. E aí foi passando 2021. Quando chegou em 2022, ano passado, a maioria das empresas que estavam home office começaram a mudar o comportamento. Mudar o comportamento em que sentido? Porra, home office não tá legal. Eu não consigo interagir, botar essas cabeças juntas para pensar, para dialogar. Pô, o melhor modelo, mas eu já diminui a estrutura. Pô, o melhor modelo é o híbrido. E começaram a rodar. Estação de trabalho, rodar a cadeira. E aí, olha hoje. Se você olhar hoje, dia 20 de julho de 2023, há quem defenda que o melhor modelo é o presencial de novo. Aí tem alguns aspectos, né? Esse assunto é interessantíssimo também. Porque a gente aprende, o primeiro modelo de gestão que a gente aprende, todos nós, é o modelo de gestão das nossas mães, né? Tipo assim, Rafael, você já escovou o dente, Rafael, vai dormir, você já estudou, vai comer, já comeu sua salada, né? É isso aí. É um microgerenciamento. E se a gente para por aí, a gente replica nas empresas o modelo que a gente aprendeu de microgerenciamento materno ou paterno, né? Na prática, quando a gente começa a desenvolver outras técnicas de gestão, a gente sente uma sensação de liberdade, de forma que a gente consegue colocar na empresa um modelo ou 100% online ou híbrido, ou 100% remoto ou híbrido, com muito mais gestão. Porque a pessoa que só consegue fazer o microgerenciamento, se você está distante, eu não consigo te microgerenciar. Eu não consigo colocar uma câmera na sua casa o dia inteiro te filmando para saber o que você está fazendo.
se você já pegou os documentos com o cliente, se você já mandou a DAS para ele, se você já mandou e-mail para ele, ou se eu monitorar isso tudo de forma arcaica, eu fico louco, né? Então, primeiro passo para fazer um bom processo de gestão é a gente entender que tem a gestão da operação, do dia a dia, a gestão tática e a gestão estratégica. A gestão da operação é o que cada um está fazendo, qual é a quantidade de trabalho que cada um tem, tem que ter um ritual de acompanhamento diário dos líderes com seus liderados. O que eu recomendo é diário, mas se não for possível, pelo menos a cada 2, 3 dias, no sentido de o que você fez ontem? Está tudo certo? Deu algum problema? Teve algum problema com algum cliente? Você teve alguma dificuldade? Qual que é o seu plano para hoje? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, fazer esse planejamento é diferente de fazer um microgerenciamento. Depois, além de olhar para cada indivíduo, a gente tem que olhar para a equipe. O que aquela equipe produziu no mês? O que aquela equipe entregou no prazo acordado com o cliente, ou seja, o SLA, né? Quantas entregas que eu tive, qual o percentual de entregas no prazo do cliente, não do fisco. Terceiro, aí eu vou olhar a qualidade do ponto de vista objetivo. O que eu produzi está de acordo com as normas fiscais, tributárias, contábeis e trabalhistas? Quantos por cento disso está de acordo ou não está de acordo? Quarto item. Do que eu produzi, do que aquela equipe produziu, qual que é o custo? O custo aumentou ou diminuiu? E quinto elemento, eu posso fazer tudo certo e ainda assim o cliente não gostar porque a experiência é subjetiva. Eu tenho que medir essa experiência. Então, com isso eu tenho a gestão tática das minhas equipes. E a gestão estratégica é olhar se a empresa está aumentando ou diminuindo a lucratividade, está aumentando ou diminuindo o cancelamento de clientes, está aumentando ou diminuindo a sua expansão, né, de acordo com as regiões ou o mercado que ela gostaria de expandir. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se sentir mais livre e perceber que o modelo remoto ou híbrido também funciona. Mas aí a decisão é minha. Eu não vou trazer para todo mundo para o escritório ou colocar todo mundo para trabalhar em casa só porque teve uma pandemia ou só porque alguém pediu, alguém falou, eu li numa revista. Não, eu vou decidir para a minha empresa qual que é o melhor. Então, e para mim, o melhor modelo para mim é o híbrido. Mas eu gosto de escutar quem pensa diferente, né? Porque faz a gente, às vezes, enxergar de outra forma. Eu posso olhar para esse copo aqui e ver coisas que o Roberto não vai ver. E o Roberto olhar para o mesmo copo, a mesma paisagem, e ver coisas que o Rafael não vai ver. Então, se eu ouvir quem pensa diferente, eu gosto porque me ajuda a pensar. E quem hoje defende que um modelo presencial é melhor, ele defende por quê? Porque ele diz que o mundo, como a gente falou agora aqui há pouco, que o mundo hoje é num estalo. E grandes ideias e grandes decisões, elas acontecem num estalo com pessoas juntas no mesmo local, pensando e instalando juntas. De forma que se está cada um num local e você reúne, às vezes, por vídeo, a reunião por vídeo, por mais que ela seja... Claro, troca de ideias ou produção de qualquer conceito criativo, presencialmente é muito melhor mesmo. Mas a questão é que o processo de produção, a linha de produção contábil fiscal trabalhista, ela é uma linha de produção que precisa de risco zero. Ela precisa de erro zero. Ela precisa ser um processo estável. Então não dá para você ficar tendo ideia todo dia, mudando tudo todo dia, não. Não. Né? É o contrário. Estabelecer um processo, ele tem que seguir. Tive uma ideia. Vamos mudar? Vamos, mas vamos analisar primeiro. Não, mas não digo em relação... Quem defende não diz em relação ao processo. O processo está bem definido, ok. O que diz é o seguinte, eu trabalho aqui na produção. E aí, na hora do meu almoço, na hora do cafezinho, que eu vou ali tomar um cafezinho, que eu conversei com o Roberto, a gente trocou uma ideia, surgiu uma ideia diferente que vai fazer toda a diferença, às vezes, para algum cliente potencial. Porque eu faço aqui uma relação de clientes, o Roberto faz outra. E o meu cliente, pontualmente aqui, que eu trabalho sozinho da minha casa, não interajo com ninguém diretamente. Eu entendo isso. O que acontece? Funciona, não funciona. Se você tem uma empresa pequena, se você tem uma empresa no modelo de uma startup que é muito
ou um modelo de alfaiataria contábil, né, onde você é absolutamente dependente de capital intelectual e pouco dependente de capital criativo e pouco dependente de processo, show de bola. Não é a realidade da maioria. E na realidade da maioria, o que falta é o ritual. É o ritual de desenvolvimento humano, que aí é um assunto muito bacana. Porque o que é um ritual cultural? Você pega a festa junina, acontece todo ano, na mesma data, com a mesma roupa, com a mesma música, com a mesma comida, com a mesma brincadeira. E aquela cultura se preserva ao longo do tempo. Na empresa, a gente precisa de rituais de desenvolvimento humano. Uma vez por mês, uma vez a cada quinzena, uma vez por semana, você reunir sua equipe toda, e aí o presencial é fundamental, né? Para desenvolver habilidades comportamentais da equipe. Então, você, por exemplo, pode pedir para o pessoal do Simples Nacional alguém explicar as mudanças do Simples Nacional para a equipe toda, que ele desenvolve a habilidade de comunicação, perde o medo de falar em público, né? Você pede para sua equipe, entrega um livro bacana para eles lerem durante um mês lá, um livro interessante, fora da questão contábil mesmo, né? Talvez de comunicação, talvez de escrita, talvez de reflexão, e pede para uma pessoa contar o livro, ou promove uma discussão ali entre eles, e também você coloca no meio uma história da sua empresa, para preservar a sua história. Por exemplo, você teve um caso desses que você falou que alguém atendeu o cliente de uma forma muito diferente. Você pega esse caso e fala, gente, aqui na empresa a gente valoriza muito, a gente é muito focado em cliente, esse é o nosso valor, o foco no cliente, e esse mês aconteceu um caso sensacional que o Rafael atendeu o cliente e tal, ele fez isso, isso e isso. Então você faz as duas coisas simultaneamente. Além de promover o debate, você ainda valoriza a pessoa. Dá para fazer isso no cafezinho? Dá, mas é um ritual desestruturado. Sim. E aí você acaba... mas é muito pior do que se você fizer estruturado. Porque no estruturado você consegue compartilhar muito mais as ideias e ainda valorizar as pessoas e manter aquele espírito de tribo que é o que deixa as pessoas juntas na empresa, entendeu? Se sentir parte, né? Então, assim, nesse aspecto, não tem um caso... Não dá para falar de forma genérica. A gente tem que ver cada perfil de empresa, cada objetivo da empresa, né? O perfil de público, o perfil de negócios da empresa e verificar se é melhor 100% remoto, híbrido ou presencial. Em geral, óbvio, em geral significa acontece a maioria das vezes, mas tem exceções, o híbrido funciona muito bem. É porque é o meio do caminho, né? É o meio do caminho. E geralmente o comportamento das pessoas são diferentes, você não tem um padrão. E aí, como você tem o comportamento de 8 a 80, o meio do caminho, eu acho que acaba equilibrando aí e equacionando problema nas empresas. Roberto, a gente caminhando para o final, eu vou pedir para você falou aqui que a gente teve a curva da mudança da digitalização para a informatização, né? Uhum. E eu queria que você falasse sobre a mudança, a curva que você falou que vai ser muito maior que essa curva aí para frente. Para a gente encerrar, como é que você vê, quais são as principais transformações que você enxerga nos próximos 5 anos aí no mercado contábil? Eu vou tentar explicar de um jeito muito prático, fazendo a correlação com as minhas atividades hoje. Quando eu preciso fazer uma análise da situação, seja da situação estratégica, com base nas métricas de uma empresa, ou da situação do perfil comportamental de uma equipe, ou criar um relatório de perfil cultural da empresa, hoje eu faço isso muito rapidamente. Talvez 15 minutos, meia hora, no máximo 1 hora eu consigo produzir um relatório que antes eu demoraria 1 mês, 2 para fazer, e por demorar 1 mês, 2 para fazer, eu não faria mais. Ficaria muito caro para eu fazer isso para uma empresa. Quando eu preciso fazer uma proposta comercial para um futuro cliente, que eu faço um diagnóstico e
e eu coloco esse diagnóstico exatamente, vai no âmago da empresa e coloco pontualmente, em poucos parágrafos, exatamente como que a empresa está e qual que é a solução que ela precisa. Se eu fosse fazer isso ano passado, eu ia gastar talvez uma semana para fazer uma proposta comercial. Eu não posso gastar uma semana para isso. Se eu fosse fazer a análise da pesquisa, né, eu vou publicar. Todo ano eu demorava 6 meses para publicar um resultado, um relatório de pesquisa. Esse ano, em 15 dias, eu vou publicar. Então, pensa isso na área fiscal, que loucura. Você vai chegar na sua empresa, as obrigações todas prontas. Só que você vai poder chegar para o seu cliente e falar assim, amiguinho, nós podemos mudar uma coisa aqui para você ganhar mais dinheiro, para você economizar imposto, para você reduzir seu risco. Eu estava fazendo a correlação da sua empresa, com outras empresas do seu setor aqui, e eu vi que suas compras não estão otimizadas. Fazer essa consultoria hoje para uma empresa do Simples Nacional que te paga relativamente pouco é inviável. Só que você vai fazer para todo mundo, em questão de minutos. Entendeu? Essa é a mudança. É um negócio assim, surreal que uma pessoa vai fazer para 100 empresas o trabalho consultivo estratégico que hoje é inviável. E por quê? Porque, como você bem comparou com a medicina tecnologicamente evolui todos os dias. Todos os dias. E aí o que o médico tem? O médico tem hoje análises que são detalhadas do paciente. Só que o paciente ele pega aquela informação. O que adianta ter tecnologia, o paciente olhar para aquilo e aí? É grego. Não dá. Igual o contador. Exatamente. O contador já tem informação em tempo real e ele consegue olhar para aquilo, interpretar de forma breve e dar o diagnóstico. Dizer, o que você precisa fazer. Isso gera muito mais valor. Gera muito mais valor. Ele vai entregar muito mais. E essa é a visão e a mentalidade que o profissional de contabilidade precisa ter. Show de bola. É isso mesmo. Não é isso? Sensacional. Roberto, obrigado por você ter vindo. Você é um cara, sabe da admiração que eu tenho por você. Você é um cara excepcional, um cara preocupado com o mercado de contabilidade. Para mim é sempre um prazer trocar ideia contigo. Eu sempre aprendo. Sempre saio de uma conversa contigo sabendo um pouquinho mais, com um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço e deixo registrado aqui mais uma vez o parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado. A casa é tua. Você será sempre bem-vindo no Rio de Janeiro. Show de bola. Pessoal, obrigado. A gente encerra aqui mais um CIEGcast do Conte em Rio de Volta Redonda.